Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Henrique Sartori. Nós vamos tratar de direito eleitoral. Mas a questão é a seguinte, basta apenas assistir a aula e ler a lei. Aliás, estudar lendo uma lei é um negócio meio chato. Você começa a ler uma lei, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, no artigo 5º já está dormindo. Porque ler, mais uma vez, ler uma lei é muito chato. Então você tem que ter a legislação em mãos, tem, mas para consultar. É evidente, um artigo ou outro, e eu vou te alertar quanto a isso, um artigo ou outro, você tem que decorar. Não vai ter jeito, mas não tem que decorar a lei toda. A lei é para ser estudada e compreendida, não para ser na sua íntegra, pelo menos, memorizada. Isso não funciona, até porque em geral ninguém consegue fazer um negócio desse. Então, peraí. Então tem que ter a lei em mãos? Sim, tem. Tem que acompanhar as aulas? Bom, isso é essencial. Mas também é essencial que você complemente o que você vai ouvir aqui lendo um livro. Então eu vou te indicar bibliografia. Vamos a ela. Eu aqui enumerei para vocês 2 livros. Ah, mas espera aí, professor. Só existem 2 livros a ser dessa disciplina? É evidente que não, é evidente que não. Você vai encontrar 1 milhão de livros, 1 milhão de ótimos livros que falam acerca desse assunto. Mas eu não vou aqui colocar o nome de 10 livros, a gente vai perder tempo. Eu sugiro a você 2 livros, quer dizer, um dos 2, ou esse aqui, Direito Eleitoral, Francisco Dirceu de Barros, editora GEM. É um livro bastante didático e com uma linguagem muito voltada para concurso público. Ou esse aqui, da Saraiva, que é o esquematizado. Também é muito bom. É evidente, professor, mas eu tenho outro livro em casa, ele serve? Bom, a princípio serve. Faz o seguinte, se você tem um outro livro em casa, me acha lá no Facebook e fala, professor, eu sou seu aluno da prova, eu tenho um livro tal em casa, esse livro é bom, não é bom? Enfim, a gente fala a respeito. O fundamental é que seja um livro atualizado. Eu quero dizer, pelo menos 2015. Mas por quê? Não pode ser um livro mais antigo? Não, por quê? Porque essa legislação, a legislação eleitoral, tem mudado com alguma frequência. Então, se você pega um livro muito antigo, esse livro muito antigo não vai ter, quer dizer, ele vai te induzir a erro, porque ele foi baseado em legislação já alterada. Então tem que ser um livro recente, pelo menos 2015. Já está ótimo, ok? Vamos seguir. Então entendi, professor. Então basta assistir às aulas, ler o livro, tudo resolvido. É isso? Infelizmente não, meu caro. Porque olha aqui, quando você assiste a aula e lê um livro acerca do assunto, você até aprende. Mas se você não praticar, aquilo que você vai ouvir aqui, aquilo que você vai aprender lendo o livro, você esquece. E como é que você pratica? Você pratica assim, fazendo questões. Então está aqui o link do curso com as questões. Então vai ao site do curso e faça questões, uma atrás da outra. Uma atrás da outra, até a exaustão absoluta, até você não aguentar mais. Porque só assim você vai fixar o que você vai ouvir aqui e, além disso, você vai ver de que diversas maneiras aquilo que você vai ouvir aqui, em prova, pode ser perguntado, por uma razão simples. Aquilo que eu vou expor aqui, na hora da prova, a banca pode perguntar de 1000 maneiras diferentes. Essas 1000 maneiras não tem como esgotar aqui. Você só vai aprender isso praticando. Então é essencial que você faça questões uma atrás da outra, para fixar o conteúdo e perceber, e ver, e conhecer, tomar ciência de que diversas maneiras esse assunto pode ser pedido em prova. Ok? Vamos seguindo. Bom, vamos então, sem mais delongas, começar a trabalhar o conceito de direito eleitoral. Então ele fala assim, esse é o conceito, não é o único, mas enfim, seria o mais aceito. Ramo do direito público, que trata de institutos relacionados aos direitos políticos, às eleições e à organização da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral. O direito eleitoral ele vai regulamentar tudo isso. Ele vai regulamentar de que forma nós, cidadãos, exercemos nossos direitos políticos. Ele vai regulamentar como funcionam as eleições aqui no Brasil.
e mais uma vez vai estabelecer a organização dos órgãos da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral. Se você for ler 10 livros diferentes acerca de direito eleitoral, você vai encontrar em cada autor uma definição diferente, que um nunca é repetir do outro, enfim, mas, grosso modo, o conceito é esse aqui. Continuando. Fontes. Bom, o que são fontes do direito? Bom, num sentido amplo, né, lato, extenso, fontes são os fatores éticos, sociológicos, históricos, políticos e culturais que condicionam a origem do direito, que condicionam a origem das leis. É isso que ele quer dizer. Ou seja, num sentido amplo, qual é a fonte do direito? A realidade daquela sociedade. Vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil, até alguns anos atrás, o adultério era tipificado como crime no Código Penal. Porque naquele certo momento histórico, 1940, para ser preciso, entendia a sociedade que essa conduta deveria ser tipificada como tal, como sendo um crime. Só com o passar dos anos, a sociedade mudou, o modo de ver a vida, de ver o mundo da sociedade mudou, então o adultério deixou de ser crime. Então, fonte do direito, na realidade, é a realidade da sociedade, é a sociedade que determina de que forma serão as leis. O raciocínio é esse. Mudou a sociedade, as leis mudam. O raciocínio elementar é esse. Até alguns anos atrás, seria impensável você imaginar que as uniões homoafetivas fossem equiparadas a uma união heteroafetiva, que as uniões homoafetivas fossem reconhecidas pelo judiciário. Hoje, isso mudou. Então, a fonte do direito é essa. A fonte do direito é o que a sociedade pensa naquele certo momento histórico. Isso num sentido bem amplo. Mas continuar. Em um sentido restrito e específico, fonte do direito é aquilo que lhe dá forma. Quer dizer, são as leis, é a jurisprudência, é a doutrina e são os costumes. Então é isso especificamente que vai dar forma ao direito. Leis, jurisprudência, doutrina e costumes. Agora, em um sentido formal, de forma realmente, o que efetivamente dá forma ao direito? A legislação. Então o direito eleitoral ele é formado, ele é composto, ele tem como fonte a legislação eleitoral. A começar, óbvio, né, pela Constituição Federal e depois pelas demais normas. O Código Eleitoral, a Lei 9.504, a 6490, a 6096, a 6091 e, não só ele, mas enfim, também as resoluções do TSE. Professor, peraí, resolução de um tribunal, TSE, para quem esqueceu, né? É Tribunal Superior Eleitoral. As resoluções de um tribunal não são atos administrativos? Sim, com certeza, com certeza. Só que nesse caso, excepcionalmente, resolução do TSE tem força de lei. Então posso considerar também como fonte formal do direito eleitoral? Com certeza que posso. Ok? Bom, mas olha aqui, ó. Para estudar o direito eleitoral, a gente tem que estudar antes, tem que conhecer antes o Instituto dos Direitos Políticos. E o que são direitos políticos? Os direitos políticos são aqueles exercidos pelos cidadãos. Pois é, aí está um ponto que a gente tem que discutir antes de entrar nos direitos políticos. Olha aqui, ó. Os direitos políticos, nossos direitos políticos, eles estão previstos aqui, no parágrafo único do artigo 1º da nossa amada Constituição Federal, que fala que todo o poder emana do povo que o exerce. Tranquilo. Daqui a pouquinho eu vou voltar a esse dispositivo, mas antes quero falar uma outra coisa. É fundamental você perceber aqui o sentido da palavra cidadão, ou cidadania. Então olha aqui, ó. Segundo Mota e Bachet, são dois autores de direito constitucional, nacionalidade
é um vínculo de uma pessoa com o Estado. Então, peraí. Se você, por exemplo, nasceu no Brasil, então você é nacional do Brasil. Você tem um vínculo jurídico político com esse Estado. Então é nacional do Brasil, por exemplo, não só, mas por exemplo, todo aquele que nasceu no Brasil. Então vai gozar da proteção do Estado brasileiro e vai ter com ele também certas obrigações, certos deveres. Joia. Mas a questão é, todo nacional do Brasil é seu cidadão? Bom, no sentido estrito da palavra cidadão, que aqui é o que nos interessa, não. Mas como assim? Nem todo nacional do Brasil é cidadão? Não, não é não. Nem todo nacional do Brasil gosta da cidadania brasileira? Mais uma vez, eu estou aqui considerando a palavra cidadão no seu sentido estrito. E cidadão, no sentido estrito, é aquele que goza dos direitos políticos. É aquele que, por exemplo, pode votar e ser votado, como você verá já já. Ué, mas todo nacional do Brasil não pode votar e ser votado? É evidente que não. Dá um exemplo aí. Ué, eu tenho um menor com 1 ano de idade. Eu tenho um menor com 5 anos de idade. Um menor, nessa idade, absolutamente incapaz. Ele nasceu aqui no Brasil? Tá, nasceu. Então é brasileiro? É. Goza nacional brasileiro? Goza. Mas ele é cidadão no seu sentido estrito? Não. Ele pode votar e ser votado? Não, não pode. Então é nacional, mas não goza de cidadania. É nacional, mas não é ainda um cidadão no sentido estrito do termo. É isso, é isso. Então olha aqui, ó. Portanto, olha aqui, ó. É cidadão aquele que pode, por exemplo, votar e ser votado, ou seja, exercer seus direitos políticos. Então aqui, para a gente, quando ele usar o termo cidadão, você tem que associar isso ao fato desse sujeito ser, na verdade, um eleitor. Ou seja, possuir um título eleitoral válido. Então, o raciocínio é o seguinte: todo cidadão brasileiro é nacional do Brasil. Nem todo nacional do Brasil é cidadão. Tudo certo? Vamos seguindo. Então, qual é a definição de direitos políticos? Bom, um conjunto de regras que disciplinam a forma de atuação do bem popular. São prerrogativas, atributos, faculdades ou poder de intervenção dos cidadãos ativos, ou seja, né, dos eleitores, no governo do seu país. E aqui você entende país, estado e município. Mas peraí, professor, não estou entendendo. Quer dizer que direitos políticos é uma forma, é uma condição em que eu, cidadão, posso intervir na administração, no governo do meu país, estado e município? Exatamente. Mas, professor, peraí. Quando é que eu, ser insignificante, vou intervir no governo, na administração pública do Estado? Ah, é? Vou te mostrar. Você não sabe? Vou te mostrar. Olha aqui, ó. Eleições municipais. Quem é que vai escolher o novo prefeito do seu município? Ué, você, eleitor. Ah, então é você exercendo diretamente o seu poder, intervindo da administração do seu município, determinando quem vai administrar pelos próximos 4 anos. Então você não tem dúvida. Exercer seus direitos políticos significa você, eleitor, de alguma forma intervir, se imiscuir, atuar, intervindo, fiscalizando o governo do seu país, estado e município, exercendo seu poder político. Então essa definição de direitos políticos são um desdobramento do princípio inscrito no artigo 1º da Constituição, no seu parágrafo único. Então aqui, ó, vamos lá. O que fala esse parágrafo único? Todo poder emana do povo, que o exerce. Bom, então, todo poder, aliás, de que poder ele está falando aqui? Bom, o poder aqui é o poder político. Bom, se todo poder emana do povo, o povo vai exercê-lo. De que formas? 2 formas. Você tem a forma indireta,
através de representantes eleitos ou a forma direta. Então, peraí. Indiretamente, como é que o povo exerce seu poder? Vamos fazer exemplo. Quando você elege um senador, um governador, um vereador, um prefeito, mesmo presidente da República, você elege para quê? Para que aquela pessoa represente você naquela certa função. Você não pode, não é possível que nós todos administremos o país, estado, município. Então a gente tem que escolher alguém. Então você escolhe alguém que vai representar você. Então, a rigor, quando um presidente, governador, prefeito, um senador, deputado faz alguma coisa, o raciocínio é esse, está fazendo em seu nome, já que foi você que o elegeu. O raciocínio é esse. Então, quando você elege um representante, é você, povo, elegendo alguém indiretamente, exercer um poder no seu lugar. É isso, é isso. Bom, então vamos direto, eu já entendi. Agora, quais são as formas diretas por meio das quais o povo exerce seu poder? Ou seja, o povo diretamente intervém, mais uma vez, na administração do seu país, do município, o exercício dos direitos políticos. Olha aqui, ó. Então, são direitos políticos. Votar e ser votado, que são os principais, não são os únicos, né? Mas são os principais. Ser autor de ação popular, participar de partidos políticos e subscrever projeto de lei de iniciativa popular. Desses aqui eu vou falar mais tarde. Vou só adiantar isso aqui, porque na verdade isso aqui você estuda lá em Direito Constitucional. Eu vou só lembrar isso aqui rapidamente, eu não vou aprofundar esse estudo agora, porque aqui não é pertinente. Mais uma vez, essa ação você vai estudar em detalhes lá em Direito Constitucional. Só vou aqui lembrar rapidamente. Olha aqui, ó. Então, ação popular é uma ação que qualquer cidadão, mais uma vez, né? Qualquer cidadão aqui significa qualquer eleitor, pode propor para anular ato lesivo. Ato lesivo é o quê? Ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Então você, eleitor, com essa eleição, você pode, por exemplo, anular um ato da administração pública? Pode. Então não tem dúvida. Quando você propõe essa ação aqui, é você, do povo, intervindo, fiscalizando a administração pública, anulando um ato que você entende lesivo. Então não tem dúvida, quando você propõe essa ação, é você, eleitor, exercendo seus direitos políticos. Ok? Vamos voltar. Da mesma forma, né? Quando você vota. Então quem é que vai escolher prefeito do seu município? É algum ente superior? Não, é você, eleitor, através do voto. Então é você exercendo o seu poder, determinando quem vai administrar a sua cidade, o seu município, pelos próximos 4 anos. Ok? Então aqui está uma relação completa de todos os nossos direitos políticos. Mais uma vez, vamos ver todos eles, um a um, com todos os dados que forem pertinentes. Vamos aqui ver alguns conceitos que você tem que conhecer para fins de prova, que isso aparece em prova, né? Então, de acordo com a doutrina, ou seja, de acordo com os autores que estudam esse empolgante assunto, os direitos políticos dividem-se em direitos políticos ativos e passivos. Então, o que é direito político ativo? É a capacidade de votar. Então, se você tem título eleitoral válido, então você goza, você tem capacidade eleitoral ativa, você exerce seus direitos políticos ativos, você pode votar, pode eleger alguém. Tranquilo? Agora, direitos políticos passivos é o contrário, é a capacidade de você tem de ser votado. Então, quem goza dos direitos políticos passivos pode ocupar cargos eletivos. Seguindo. Uma outra classificação doutrinária que você também pode encontrar em prova, né?
Direitos políticos positivos é a capacidade de exercer esses direitos políticos, lembra? Olha aqui, ó. Então, quem tem capacidade de exercer esses direitos, goza, usufrui de direitos políticos positivos. Agora, você vai conhecer, numa outra aula, o artigo 15 da Constituição, que vai te enumerar casos, hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos, ou seja, hipótese em que você vai ser privado do exercício desse direito político. Então, aquele por uma razão qualquer não pode ser direitos políticos, então ele goza de direitos políticos negativos. Ou seja, ok? Bom, aqui o artigo 14 da Constituição, perdão, ele vai te enumerar algumas formas por meio das quais você, povo, vai exercer, você, eleitor, né, vai poder exercer seus direitos políticos. E aqui lembrando uma coisa. Então, segundo a Constituição, o poder político pertence ao povo. Aliás, deixa eu lembrar uma coisinha aqui. Não tem muito a ver com o direito eleitoral, mas enfim, eu gosto de fazer referência. Deixa eu voltar aqui um instante. Olha aqui, ó. Então, de acordo com a Constituição, todo poder, mais uma vez, esse aqui é o poder político, pertence ao povo, que o exerce de forma direta ou indireta. Bom, com base nesse raciocínio, alguns autores desenvolveram o seguinte raciocínio. Peraí, você tem lá no artigo 2º da Constituição, e você, óbvio, né, tem a Constituição em mãos, é só você abrir para você ler. Constituição, artigo 2º fala assim: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Eu não estou entendendo uma coisa. Se a Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, diz que todo poder pertence ao povo, como é que o executivo é um poder? Então, alguns autores falam o seguinte: olha, na verdade, legislativo, executivo e judiciário não são poderes. Por quê? Mais uma vez, todo poder pertence ao povo. A Constituição fala isso. Então, legislativo, executivo e judiciário não são poderes, são funções. Professor, é possível encontrar essa terminologia em prova? Sim, é possível. Já apareceu, aliás, mais de uma vez. Então, na sua prova, se ele fizer referência ao legislativo como um poder, uma função, estão certos? Ambos estão certos? Ambos estão certos. Então você pode encontrar na prova a função legislativa, está certa, ele está se referindo àquilo que no dia a dia a gente chama de poder executivo, poder legislativo. A função judiciária, está certo, ele está fazendo referência àquilo que no dia a dia a gente chama de poder judiciário. Já que, mais uma vez, de acordo com essa teoria, o poder só pertence ao povo, então só ele pode exercer. Então, executivo, legislativo e judiciário não são poderes, são funções. Ok? Mas seguindo aqui. Então, olha aqui. O artigo 14 da Constituição, ele vai te enumerar formas por meio das quais o povo exerce o poder. Mas espera aí. Eu posso dizer que em um Estado organizado, aquele que exerce o poder é o soberano? Posso. Então, peraí. Se no Brasil todo o poder pertence ao povo, então o soberano é o povo, então eu posso dizer que aqui se aplica a soberania popular, já que todo o poder pertence ao povo. Daí então vem essa expressão. Então esse artigo 14, mais uma vez, ele vai te enumerar diversas formas por meio das quais o povo exerce o poder. Não são as únicas, mas são diversas formas. Bom, fiz aqui uma introdução a esse artigo 14. Mas esse artigo 14, no detalhe, a gente vai ver no próximo bloco, porque ele é um pouco extenso, eu quero falar tudo de uma vez só, ok? Um grande abraço, até daqui a pouco.